Fala galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vinda, seja bem-vindo à aula de Ciências da Natureza, onde iremos corrigir as nossas atividades. De olho então na tela, por gentileza, você vai corrigir comigo a terceira etapa do terceiro semestre, módulo 2, unidade 2, atividade de fixação, number 2. Acompanhe aqui comigo que já vamos para a nossa primeira questão. A dispersão de sementes é essencial para a sobrevivência de uma planta. Você já deve ter visto isso acontecer no seu dia a dia, onde a planta, depois ali da sua germinação, vai crescer, formar, quando for uma angiosperma, flores, frutos e sementes, e essas sementes vão ser dispersas. Uma vez que a grande quantidade de sementes próximas à planta-mãe diminui a chance de sobrevivência. O que ele está falando aqui para a gente? Que a partir do momento que essa planta começar a produzir sementes e que essas sementes caírem próxima à planta-mãe, algo vai acontecer. Agora, se elas caírem mais afastadas uma das outras, outro processo irá acontecer. Bora aqui, então, entender um pouco mais do nosso texto, que traz o seguinte: ao separar as sementes por uma área maior, cada uma terá acesso a uma quantidade maior de recursos, evitando assim o quê? Ora, se eu levar em consideração que grande parte das sementes vão cair nesse quadrante A, eu vou gerar ali um processo de competição por recursos, onde as sementes ali também pela luz do sol vão competir umas com as outras. A partir do momento que eu tenho uma semente no ponto A, uma semente no ponto B e uma semente no ponto C, e eles estão distantes, eu vou diminuir aí então o meu processo de competição, porque ele fala para mim uma palavra-chave aqui na nossa questão, que é o uso de recursos, e você deve estar anotando isso aí junto comigo. Então, se eu olhar o comando da questão, ele pede para me marcar uma opção que é a verdadeira. Seria nenhuma das alternativas, ou o inquilinismo, ou o parasitismo, ou a predação, ou a competição. Bem, se você prestou atenção na minha explicação, você vai ver que a letrinha correta é a letra E, que seria a competição. E isso também você consegue ver na prática, na sua horta que você deve ter próxima a você, na sua visita que você já deve ter feito a alguma fazenda ou alguma praça pública que você já teve presente, onde as sementes ali, onde caem muito próximas, geram uma competição entre elas. Até mesmo as plantas têm competição, professor? Sim, até mesmo as plantas por recursos. Então fique atento para esse tipo de questão. Próxima questão na tela, nós vamos trazer também para vocês um pouco aí dos locais de raiva, né? Então, questão número 2, nós temos aí os casos de raiva humana no Pará, ocorre basicamente por transmissão de morcegos. Você já viu alguma vez algum morcego? Para esse morcego transmitir a raiva, ele deverá se alimentar de sangue. Não é tão comum quanto parece, são os morcegos hematófagos. Nós temos na natureza mais morcegos frugívoros, morcegos carnívoros, morcegos insetívoros e uma pequena parcela de morcegos hematófagos, mas tem. As quais transmitem agentes causadores da doença também ao homem. Então o morceguinho vai lá, vai morder o homem e transmitir essa raiva para o homem. A situação que existe entre os referidos seres e o homem é um tipo de relação ecológica, e aqui a gente pode até completar, que é classificada ecológica de que maneira? Pois bem, se você prestou atenção na leitura da questão, você vai ver que o morcego se alimentou ali do sangue, né, de um animal. Então, se ele é um morcego e o animal é outro animal, uma vaca, o próprio ser humano, esse tipo de relação já é do tipo inter.
Inter acontece entre diferentes espécies. Então, todas as questõezinhas que aparecer intra, tá fora. Intraespecífica, intraespecífica, nenhuma das alternativas e inter. Todas que tem inter, eu vou considerar dentro, interespecífica e interespecífica. Como eu falei também que vai transmitir um vírus, você aprendeu que o vírus é um tipo de parasita. Então, sai fora a letra B, que fala que é predatismo. Vamos confirmar do que a gente está falando? Então, seria a letra E, interespecífica, ou seja, entre espécies diferentes do tipo parasitismo, porque uma vez que o morcego transmitir o vírus, esse vírus vai funcionar ou ser um parasita ali no corpo do seu hospedeiro. Então, questão boa, hein? Questão importante essa aí para você. Já na questão número 3, nós vamos trazer também um exemplo de relações ecológicas. Observem, pessoal, que nessas correções nós estamos usando muitos termos que você aprendeu lá na ecologia. Então tem que recordar, lembrar do que você já estudou. Bora para a questão 3, então? Observem. Na natureza, os organismos interagem entre si, estabelecendo relações ecológicas. A interação de um vírus ou uma bactéria, causadores de doenças, ou seja, isso aqui vai ser desarmônico, é um tipo de relação ecológica. Sobre essa interação, é correto afirmar que... Então, bora ver as opções. Letra A, é uma relação intraespecífica negativa, já que há prejuízo para um dos participantes da relação. B, é um parasitismo, pois o agente causador da doença é favorecido e provoca prejuízos ao hospedeiro por se alimentar deste. C, é uma simbiose, é uma relação próxima e interdependente entre as espécies envolvidas. Tem mais? D, é uma relação interespecífica positiva, já que o agente causador da doença é beneficiado e o hospedeiro raramente é morto. Letra E, é um inquilinismo, pois o agente causador da doença vive no corpo do hospedeiro em busca de abrigo. E aí, qual que você julgaria que seria certa? Levando em consideração que falou que era um vírus e uma bactéria, e o vírus e uma bactéria são considerados parasitas, eu vou levar em consideração que é uma relação negativa, que é uma relação desarmônica. Então, se você prestou atenção na explicação do professor, você vai ver que o gabarito certo para essa questão é a letra B. E vamos ver por quê. Porque ela envolve uma espécie e outra prejudicando. Se você for e voltar na letra B, você vai ver que a letra B traz justamente a explicação. É o parasitismo, pois o agente causador da doença é favorecido, seja ele o vírus ou a bactéria, e vai provocar prejuízo ao hospedeiro, pode ser o próprio ser humano, por se alimentar deste. É interessante notar que nesse tipo de relação de parasitismo, quase sempre o parasita almeja que o hospedeiro viva mais. Com os recursos desse hospedeiro, ele sendo um parasita também vai viver mais. Então não é interessante para um vírus ou bactéria acabar levando à morte do hospedeiro. Porém, contanto, todavia, alguns vírus, como é o caso do vírus Ebola, leva o hospedeiro a óbito rapidamente. E a gente pode até afirmar que nesse caso da evolução, o vírus não é tão evoluído, porque ele leva o hospedeiro à morte. Já a gripe, em contrapartida, ela não leva aí o indivíduo à morte, é uma gripe
fraquinha, né? Não a H1N1, que já é uma mais forte, né? Que vem lá do influenza e você viu várias pessoas morrendo. Não igual uma Covid, que também leva o indivíduo a óbito. Então, as gripes mais comuns, que a gente tem mais de 1000 tipos de vírus de gripe, não levam o indivíduo a óbito. Vale ressaltar isso para você. Continuando, depois na questão número 4. Questão número 4 vai aparecer da seguinte forma para nós. Atenção! Análise dos padrões genéticos e ecológicos de diversas espécies foi fundamental para a emergência de um novo campo de pesquisa no final do século XX, a sociobiologia, segundo a qual a predominância do trabalho coletivo sobre o individual é uma das condições para a existência de uma sociedade complexa, como encontradas em Hymenoptera, que são formigas e abelhas, ou Isóptera, que são os cupins, e também no Homo sapiens. Entretanto, algumas espécies perderam evolutivamente a capacidade coletiva. E adivinha quem perdeu essa capacidade de viver coletivamente? Você acertou se você respondeu Homo sapiens. Infelizmente, os Homo sapiens perderam essa capacidade de viver coletivamente. A predominância do trabalho individual sobre o trabalho coletivo nas espécies que perderam a capacidade de trabalhar coletivamente é necessariamente explicada por alterações nas relações ecológicas de que tipo? Então, se você tem uma formiga e o trabalho dessa formiga for carregar folha, ela vai carregar folha a vida inteira e não vai reclamar que carrega folha. Se você tem uma abelha e essa abelha tem função de defender a colmeia, o trabalho dela vai ser defender a colmeia a vida toda e ela não vai reclamar de defender a colmeia e vai fazer a função dela em prol de uma sociedade. Os cupins também funcionam em sociedade, mas infelizmente o ser humano perdeu essa capacidade de relacionar um com os outros em sociedade. Então vem aqui comigo e vamos escolher uma opção. A capacidade de trabalhar coletivamente pode ser evidenciada nas relações ecológicas. De que tipo? Sociedade. Então, se a gente parar para pensar aqui nas alternativas, eu tenho que ela é uma relação indivíduos de espécies diferentes? Não, é na mesma espécie. Se é na mesma espécie, eu vou procurar os intra. Então, inter está fora, inter está fora, inter está fora. Ficou intraespecífica e intraespecífica, C ou D. Como a sociedade da formiga, dos cupins e das abelhas, ela é harmônica, ela é benéfica, eu já achei meu gabarito certo, que é a letra D. Então anota no seu coração, sociedade acontece entre indivíduos da mesma espécie para beneficiar uns aos outros. Pois bem, chegamos no final da nossa aula, onde vocês aprenderam mais um pouco sobre relações ecológicas. Espero vocês na nossa próxima aula de correção de atividades. Até mais, valeu!